Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um Da Prateleira. Eu sou a Tamires Palma e estou aqui com um convidado para falar de Menino Maluquinho, que ele queria a ênfase do convidado. E diga-se, apresente-se, Jonathan, convidado. Olá, eu sou o Jonathan, estou falando aqui diretamente da sala de casa para falar sobre um filme que eu gosto muito. Que é O Menino Maluquinho, isso? Exatamente. Já fica meio claro, né, que é sobre o 1 que a gente tá falando, porque eu tô meio chocada que tem um 2, eu não lembrava disso. Você lembrava que tem um 2? Tem o 2 e tem o... Eu não sei se tem o filme, mas eu acho que tem da Professora Maluquinha filme, também, sim. Eu sei que tem o livro. Tem o filme, e é com aquela atriz que você não gosta, a Paola Oliveira. Ela é a professora muito maluquinha. Ah, não! Você tá uma sacanagem comigo. E aí, se eu não me engano, foi durante esse filme que ela se envolveu com o cara que faz o padre, que daí a professora muito maluquinha se apaixona pelo padre na história, né? E ela... rouba não sei, mas eu não tô gostando. Então. Eu parei, eu vi o Menino Maluquinho 2, o filme. Não gosto muito. Eu nunca vi. Mas eu não fui. O Professora Maluquinha, pra mim, já é meio J.K. Rowling, assim. Tô querendo apertar a obra demais. É. Não, mas eu já vi, tipo, passando na Globo, assim, domingo, sabe? De tarde. Mas termina a fofoca aí que você tava contando. Então, daí, pelo que eu sei, eu posso estar errada, mas se eu não me engano, foi nesse filme que a Paola Oliveira se envolveu com o cara que fazia o padre e ele estava casado. Então o cara, já procuro o nome aqui, ela fez o filme. E aí tem o cara que é o padre da história, né? Joaquim Lopes, esse mesmo. Aí o Joaquim Lopes, ele tinha casado com a mulher que hoje é a mulher do Michel Teló. E aí ele foi pra lua de mel com ela e ele ficou com a Paola Oliveira na lua de mel. Você vê que coisa absurda, né? As pessoas quando querem trair os outros, elas fazem qualquer coisa. A Thaís Versosa é a ex-esposa dele, que hoje é casada com o Michel Teló. E aí foi isso, o boato era, eles se conheceram gravando o filme da Professora Muito Maluquinha. Ele casou com a Thaís Versosa, foi pra lua de mel e a Paola Oliveira foi para o mesmo hotel que eles. E aí, no meio da lua de mel, a Thaís Versosa pegou o marido com outra. Você acredita nisso? Que história maluquinha, né, na verdade. Porque você joga o nome dele, o Joaquim Lopes, tá, né? Cônjuge, Thaís Versosa, de 2009 a 2009. Porque daí eles já voltaram divorciados, basicamente, sabe? Eles foram aproveitar a lua de mel e ficaram até o final, porque tava pago e voltou. Sim. Pessoal, não tem vergonha na cara, né? Mas, falando sobre o menino muito maluquinho, não o menino maluquinho, você vê que o espírito do Recaditos está em nós, né? Que a gente já começa o programa viajando. Na aleatória, eu estrago o seu programa, eu vim estragar o seu programa. Veio dar um ar leve. Por quê, né? Porque estamos, e provavelmente ainda estaremos, em nome de Jesus, o pessoal não vai ter começado a sair de casa já porque tem um idiota mandando fazer isso. Estamos trancafiados em casa, né, Jonathan? O Brasil está em isolamento social. E aí, o que a gente fez? Nós assistimos juntos o filme O Menino Maluquinho, que está na Netflix, com a minha família. Então, eles deram play lá, a gente deu play aqui na nossa casa, tava numa chamada de vídeo do WhatsApp e assistiu o filme juntos. E foi muito divertido, pelo menos pra gente, mas eles deram risada também. Eles deram risada. E aí o que acontece, né? A gente já tinha visto, a gente gosta muito desse filme, mas os meus primos não tinham visto. Minha prima tem, deixa eu fazer a conta, 21 anos, o meu primo tem 16, ele fará 16 esse ano, ele tem 15, fará 16, e eles nunca tinham visto. Aí os meus tios assistiram também e foi muito divertido. Então, pra quem não sabe, o filme O Menino Maluquinho é um filme de 1995, baseado no livro, na obra, né, do Ziraldo, que é o livro O Menino Maluquinho, e eu acho que é um dos personagens, junto com a turma com a Mônica, realmente é um dos personagens mais conhecidos de cartoon brasileiro, né, porque o menininho com a panela na cabeça é um ícone brasileiro. E aí, a gente tem esse filme que, como disse você, é uma história não história, né, porque é acompanhando a vida de um menino fazendo peraltices e vivendo a vida, sendo uma criança feliz. É uma história não história, porque, tipo, não tem uma trama que você vai acompanhar do começo ao final. Tipo, não tem isso. É meio você vai... Vai indo, né? Você entra, sobe no bonde, vai indo e desce em algum ponto. Porque, assim, pra quem leu, o livro é mais ou menos isso daí. Tipo... Ele é um livro bem infantil mesmo. Inclusive, a gente tem um aqui em casa que eu tava folhando aqui e está escrito Jonathan Zimmer, segunda série. Então, assim, eu li, tipo, 8 anos de idade, né? Ele é um livro de história. Ele tem o Ziraldo, é ilustrador também. Então, é um livro com ilustrações do Ziraldo e ele vai contando a história junto com essas ilustrações. Mas é meio que... Eu não sei categorizar ele. É um filme infanto-juvenil assim, mesmo, tecnicamente. Né? Tecnicamente, não sei. É uma aventura,
Mas o livro é assim, ele vai trazendo características do menino maluquinho e fatos do menino maluquinho. E o filme é mais ou menos isso daí também. Eu nunca li o livro, né? Uma vergonha que a gente tem ele, eu nunca li. Mas eu acho que ele seria um livro meio que de crônicas infantis, sabe? Que daí são eventos do dia a dia dele, vão mostrando eventos vividos, assim, sabe? Acontecimentos mesmo, curtos, né? Que se fecham entre si, mas tem ligações porque são a vida do menino maluquinho. Então eu acho que seria, talvez, categorizado como uma crônica, sabe? Um livro de crônica, só que um livro infantil de crônicas. Né? A gente resolveu falar sobre ele porque a Tabita foi lá, quando o Jonathan colocou no Twitter, ela falou, poxa, daria um podcast infantil. A gente não tem a habilidade de fazer um podcast de contação de história, demanda uma estrutura que a gente não tem, e eu acredito que até uma malemolência ali, né? Nenhum de nós fez curso de contação de história e tudo, então a gente não acha que faria uma coisa bem feita. Mas estamos aqui pra indicar, para que vocês assistam o filme. Mas quem sabe, se ela pedisse pro Hernani, talvez o Hernani poderia fazer alguma coisa. O Hernani tem curso de contação de história, já fez isso em hospital, tem até livro publicado com o nome dele, que ele criou a história. Fica aí. Ele tem um filho pequenininho, tá vindo mais um no caminho, já ficava aí. Mas dá pra gente comentar rapidinho, né? Não é uma coisa que é muito profunda pra gente trazer muitos pontos de indicação, mas comenta rapidinho o que você gosta mais no filme. Eu gosto bastante dele de ser uma história não história, porque ele é levinho, assim, tipo, ele é curtinho, né? Ele tem 1h20, filme bem sessão da tarde mesmo. Sim. Eu tenho essa lembrança de ver na sessão da tarde, embora eu vi em casa, vi no colégio, eu vi em muitos lugares diferentes. Agora eu vi até por WhatsApp com as pessoas, né? Então, a censura dele é 12 anos. Tem, inclusive, assim, não põe a crianças menores de 12 anos pra assistir, não, hein? E se você pôr de 12 anos, se prepara que tem umas coisinhas ali que vai dar uma chocadinha ali. O Brasil era outro lugar quando o filme foi feito em 95, assim. Anos 90, Gente. Mas assim, não é nada pesado. Não, mas é que ele aparece pelado, né? Aparece a bunda dele, aparece ele de frente peladinho. Ele tá folheando uma revista de mulher pelada e aparecem as mulheres nuas na revista. E aí você fica, eita senhor, que é isso, gente? É um filme de criança, o menino tá aí vendo mulher pelada, aparece a bunda do menino, cresceu com esse estigma com a bunda aparecendo. O mundo era outro, né? Mas daí, assim, o filme em si, eu não sei se é bom, né? Por ser menino, por ter tido uma infância nos anos 90 e tal. Embora o filme, eu acho que ele não enquadra muito os anos 90, porque não tem quase sobre televisão, porque era uma realidade da infância dos anos 90, né? Eu acho que ele pega meio anos 80, porque o livro é disso, que não tinha tanto essa figura da televisão na vida da criança. Mas é disso, de lembrança de crianças, dos amigos, de brincadeira com amigo, de passar tarde com amigo, ir na casa dele, de dar comida, dessas coisinhas assim. Daí, né, eu li o livro muito cedo, então junta com isso. Pra mim é bem nostálgico mesmo. Tem uma cena que o pai dele faz um bauru naquela forma de bauru, sabe? Que você põe na boca do fogão, assim. Que tem o formatinho do bauru e ela tem uma travinha pra deixar bem apertada, assim. E daí entrega o bauruzinho e um copinho de Nescau ou Toddy, assim. Putz, dá muita vontade de comer isso, porque é muito... É mais do que ser gostoso o bauru e o Toddy, é tipo a sensação de estar tarde em casa sentado comendo isso, sabe? De lanchinho da tarde, assim. Né? Se vê aquela lembrança de ser criança e ter menos problemas pra se preocupar. Saudade, né? Que a vida não tá... Mas dá pra reviver aí, dá pra fazer um bauruzinho e um Nescau e sentar de tarde, às vezes dá. Às vezes dá, é verdade. Mas os problemas não vão embora, mas... A gente fica, né? A gente tenta viver a vida aí. Mas e o que mais? Eu posso falar o que eu gosto muito? Pode falar o que você gosta. Eu gosto muito dessa questão de ser levinho o filme. E eu acho muito fofo o jeito que ele vive com os avós, assim, sabe? De que daí, acho que é a parte que eu gosto muito. Eu gosto deles na cidade, e a minha vida sempre foi na cidade, né? Não tenho parente no interior, nada pra ir, assim. Mas é tão legal essa infância que quase não existe mais pra gente, assim, né? Que vive muito no centro urbano e tudo mais. E aí vai pra casa da avó, e daí a avó fala, só fiz um pouquinho de doce, e a velha tem, tipo, comida pra
20 dias na mesa, e as crianças de brincar fora, andar pela cidade, né, que tem a cena que ele tá andando com o Bocão e com a irmã do Bocão, e sabe, só ir assim, você vai e faz. É uma vida que realmente, né, nos centros urbanos que a gente vive não tem mais, pelo menos não que a gente conviva com pessoas assim, mas que é uma vida tão gostosa, tipo, realmente tem cara de férias, sabe? É o tipo de férias que eu gostaria de ter tido quando criança, assim, de ter a casa do parente que você vai, e daí você vai, tipo, em novembro, porque é final de novembro e volta no começo de fevereiro, porque as aulas vão voltar, assim. Tem muito livro que conta, né, de pessoas que viviam esse tipo de férias longas, assim, e aí toma banho de rio e come fruta no pé, é uma coisa muito, eu não vivi assim, mas é uma coisa tão gostosa, tão de ver crianças e sendo livres, assim, né, que daí no final do filme fala de, ele era um menino maluco, mas não é que ele era um menino maluquinho, né, ele só era uma criança muito feliz, assim, então essa questão de mostrar para as crianças aproveitar mesmo o que tem de bom na vida, né, mesmo que não seja uma vida igual a do menino maluquinho, tem muita coisa que a gente faz na infância que é isso, assim, tipo, vive, aproveita, porque depois a vida chega, sabe? Depois a vida adulta chega e aí a gente tem menos tempo, tem menos liberdade, assim. Então eu acho muito gostoso. E os avós deles são muito fofos, né? Primeiro que os atores são fofos, então foram escalados de maneira certeira, os dois velhinhos. E é muito bonitinho, assim, tipo, a dinâmica deles. E daí a avó é toda preocupada porque o vô é todo porra louca. E aí ele briga com o menino da cidade, né, do interior. E daí o menino da cidade também é primo dele, porque é neto, sobrinho dos dois. E é muito gostosinho, assim, é um clima muito gostoso assistindo o filme mesmo. E a atuação é bem legal do menino principal. Uhum. E se a gente parar pra pensar, o ponto de vista do filme é bem o ponto de vista dele, né? Do menino maluquinho. Uhum. Ele não tenta ter esse pano, nossa, ó, mas talvez o menino agia assim por tal coisa, sabe? Eles não ficam tentando pôr camada nas coisas. Tipo, tem momentos ali de um pouquinho de drama ao longo do filme, acontecem algumas coisas, porque acontecem naturalmente na vida de uma criança, só que eles não sobrecarregam isso, sabe? Pra tentar levar o choro, ou fazer a pessoa ficar triste. É tipo, acontece de uma forma natural mesmo. Então é a criança fazendo coisas. E o menino é muito bonitinho, a atuação dele é muito legal. Eu acho que ele não seguiu carreira de ator, pelo menos eu não lembro de outras coisas que ele tem. Eu tava lendo do Wikipedia do filme e fala que só uma das meninas seguiu carreira de atriz, sabe? Os outros não seguiram, não. Mas tem um ponto muito que tem a ver com a gente, que a gente não falou, que é o fato de pôr apelido nos amigos e ter apelido, né? Tipo, todos os amigos dele não tem nome, né? É Juninho, Bocão, todos têm apelido e a gente... Era uma coisa que a gente fazia muito, né? E tinha de colocar apelido. Não só fazia, né? Esse hábito a gente não perdeu. Eu sabia que você ia falar isso. E não é verdade? A gente faz isso até hoje. É difícil, mas ele é divertido, assim. Eu acho... Representa muito bem a época mesmo. Essas coisas, os apelidinhos, assim. Sim. E por que você acha que as pessoas têm que assistir esse filme agora, então? A gente tá indicando. Porque tá na Netflix, então tá facinho, quem tem acesso aí tá fácil de ver. Eu acho que é um bom filme de se ver na quarentena aí, no isolamento, porque dá uma aliviada, é um filme levinho, gostoso. Dá pra ver nessa situação que a gente sugeriu, que a gente fez, de ver com outra pessoa e conversando, porque é engraçadinho. Então é um filme legal de ver com crianças respeitando a idade, né, dos 12 pra cima, então pré-adolescentes ali. De ver junto, às vezes ver com uns avós, com os pais mais velhos e tal, porque é levinho, é divertido de ver. Ele não tem tanto absurdamente a cara de filme brasileiro, assim, né? Ele tem umas coisinhas que data ele, assim, né? Tipo, entram uns efeitinhos sonoros, tem uns final de cena, assim, meio Hermes e Renato até. Mas, tipo, ele não é aquele filme tosqueira brasileiro, então é legalzinho, ele passa tranquilo na regra, assim, ele representa a sua época, mas os cenários são bons, a direção toda do filme é legal, a história flui bem, legalzinha e tal, tipo, não é como a gente falou que não é um filme que não tem um começo e um final, assim, que ele caminha uma trama, mas ele não é um filme perdido, que é um monte de junção de sketch, sabe? Ele é bem encaixadinho, certinho.
Sim. Nossa, mas olha, eu tô chocada. Tenho uma matéria aqui, gente, da Folha de São Paulo de 95, de quando saiu o filme. Tava na Wikipédia o link, daí eu abri. Aí tá falando de quando ia estrear, não sei o quê. O filme custou $2 milhões. Eu acho que é muito pra aquela época, né? Ah, não, eu acho que é pouco. Eu não sei, eu não tenho noção mesmo pra dizer. Eu não sei também, mas é um pouco impressionante. $2 milhões é bastante. Tudo foi gasto com locação de avião e balão. Sim, do veinho lá. Não, eu também. A gente resolveu fazer o programa pra ser uma indicação levinha mesmo. Talvez vai ficar até mais curtinho a gravação em si, né? O programa em si. Mas pra gente manter a calma, saber dar risada ainda, né? Conseguir dar risada. É bom dar risada de coisa besta. Às vezes faz bem pra gente e tudo mais. E é um filme realmente muito divertido. Aproveitem que tá na Netflix mesmo. Inclusive tem no YouTube completo. Eu não sei se tá 100% completo, né? Eu acho que sim, porque tem 1h e 21 minutos. Creio que esteja completo o filme. Mas... Então, se você não tem Netflix, tem aí. Só não vai lá xingar o pessoal nos comentários. Achei que era um podcast. Vai que é um podcast, não é um filme. Achei que era um podcast, achei que era um filme. Não xinga as pessoas, não façam isso. A gente não gosta quando xingam a gente. E se divirtam, pessoal. A gente sabe que as coisas não estão fáceis, elas vão melhorar. Temos esperança nisso. Ele não é o divertido, tipo, nossa, você vai gargalhar e se emocionar. Ele é gostoso. Esse que é a palavra. Mas tem as cenas que a gente gargalha assistindo. Uhum. É que sei lá também, eu não sei o que as pessoas esperam de um filme divertido, né? Porque tem gente que ri de Portas dos Fundos, então... E ele tem um poeminha bem legal no meio, que tem no livro, eles usam no filme também, é bem bonitinho. Tem umas mensagenzinhas que você consegue pegar que são bem legais do filme, assim, sobre criança e tal. Até quem tem filhos pretende ter, de pensar do que faz a criança, o que faz a criança ser feliz, né? Sim. Bem legal. E dá essa saudade das amizades de criança, dá vontade de incentivar as crianças a terem amigos, de passarem o dia juntos, de brincarem juntos e tal. A gente não é dessa galera contra a tecnologia e tudo mais, porque seria bem idiota, afinal a gente tá falando num podcast, né? Mas o filme, né, não traz nada disso, né? Que nem eu falei, não traz nem TV em si. Então, tipo, é muito interessante até, nesses tempos de confinamento, de pensar... E longe da gente ficar, não, o tempo que era bom que brincava com peão, tipo, a gente não é nem dessa época, né? Pra ficar dizendo esse tipo de coisa. Mas que é legal, assim, dá pra se divertir com os amigos conversando, falando bobagem mesmo, sabe? Sim. Serve até pra gente adulto mesmo, que é legal conversar com os amigos, não precisa ser sempre sendo um evento cultural, sabe? Sim, só tá junto já é uma coisa que faz bem, né? E que a gente começa a sentir falta quando fica longe, como esses dias, né? Sim. Mas se cuidem uns dos outros, gente. Se cuidem. Eu tô fazendo, ó lá, o espírito do Recaditos. Eu tô mandando receitas no grupo da juventude da minha igreja. Receitas que eu faço no dia a dia pra incentivar as pessoas. Uma amiga nossa fez 2 receitas que eu mandei já. Então, sabe, dividam coisas uns com os outros. Ajuda a gente a se sentir perto das pessoas, apesar de não estarmos. O programa vai ficar datado mesmo, mas é uma mensagem que a gente precisa dar pra vocês. Estamos aqui, estamos sofrendo também, estamos tristes também, oração também. Mas é melhor sofrer um pouquinho agora e tá todo mundo vivo e bem depois. Então a gente tem que, inclusive, agir em desobediência civil quando o líder máximo da nação só fala bosta. Então desobedeçam enquanto vocês puderem, gente, por favor. Então é isso, ouçam os outros... Se abram também, peçam ajuda quando necessário. É isso. E vão. Todo mundo sempre falava: ai, minha lista só cresce, que a Tamires fica indicando coisa. Faz a lista diminuir agora. Vai ler os livros que eu indiquei. Um monte deles está no Ler Livros. Corre atrás. Os filmes estão tudo. Tem um monte de filme na Netflix também. Então, não fiquem só vendo o Globo News o dia inteiro. Eu tava fazendo isso e tava ficando doida. Não assistam o Globo News o dia inteiro. Saiam da Globo News. Saiam da TV um pouco. Saiam das notícias um pouco. E aí o programa nem ficou tão curto quanto você achava. Pois é que a gente viajou, que se cortasse as viajadas, dava uns 15 minutos. Não, tem a ver com o tema, né, se for pensar o título aí. A gente deu uma malucada. Sim, porque como no filme a gente aprende, a única coisa que a gente não conseguiu agarrar foi o tempo. Sim, e o tempo passou. Então é isso, pessoal. Obrigada por quem ouviu até aqui. Obrigada, meu convidado, Jonathan Zimmer, por vir gravar comigo.
Ah, sempre que quiser, eu tenho um prazer, é só me chamar aqui. Eu venho até a sala e gravo o programa com você. Então tá bom, meu bem. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau, gente. Até mês que vem. Mamãe! É Deus, mamãe!